Isso aqui é na fase bem inicial, na germinação do projeto ainda, não é? O planejamento real do projeto. Depois desse planejamento aí, a gente pode ver no nosso slide, a gente vai identificar os riscos. Então, a gente vai determinar quais riscos que podem afetar o projeto e documentação de suas características. Então, a gente não vai só citar esses riscos, não. A gente vai fazer o quê? A gente vai desenvolver, né, um texto descrevendo realmente, pode ser com gráficos, com tudo, com estatísticas, de como esse risco pode influenciar o projeto. Outro processo, análise qualitativa de riscos, priorização dos riscos para análise ou ação adicional subsequente através de avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto. Aqui a gente busca priorizar os riscos de acordo com o impacto e probabilidade de acontecer. Isso mesmo. E aí, falando de uma forma bem resumida, Marco, essa qualitativa aí é você dizer se o risco é alto, médio ou baixo. Bom, depois da qualitativa tem a quantitativa. Isso mesmo, que é uma análise numérica do efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto. Então aqui a gente vai realmente dizer quantos por cento ou quanto você pode gastar a mais ou a menos em um projeto se determinado risco vier se concretizar. Nessa fase da quantitativa, por exemplo, a gente pode criar cenários para fazer análise numérica estudando o quê? Por exemplo, no melhor caso, se esse risco acontecer, o que pode acontecer? No pior caso, você vai ter números para tomar decisões. Por exemplo, se um risco que poderia acontecer, no cenário de pior caso, se ele acontecer, por exemplo, poderia inviabilizar o projeto. Aí você já faz um planejamento do que poderia ser feito para evitar esse risco ou para diminuir o projeto em andamento. E é importantíssimo a gente deixar todos os que vão investir no projeto cientes de que o projeto tem risco e os riscos são esses, né? Porque aí eles vão poder tomar a decisão se eles vão investir ou não, ok? Então essa é a ideia de quando você vai analisar quantitativamente os riscos de um projeto. Deixar as pessoas cientes do melhor caso ou do pior caso em relação a números reais, principalmente custo e tempo, de como que aquele risco pode impactar no projeto. Planejar as respostas aos riscos, que é desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Você traçar realmente respostas que podem acontecer com um determinado risco. Por exemplo, se você tem um risco financeiro em um determinado projeto, você às vezes pode traçar resposta de você angariar mais fundos para aquele projeto, em determinado momento que aconteceu o risco, ok? Às vezes o tempo está atrasado, se você tem um tempo atrasado por causa de recurso, qual é a resposta que você pode dar? Contratar mais pessoas, alocar mais pessoas que estão desenvolvendo outras atividades no projeto para desenvolver determinada atividade e assim por diante. E como eu falei anteriormente, essas respostas que a gente planeja atualmente, não quer dizer que você vai tomar elas ao pé da letra no momento que aconteceu o risco. São só sugestões de como você pode remanejar aquele risco para que você possa responder a ele de forma correta. Então essas respostas são muito interessantes para a gente ter realmente um norte para onde a gente ir quando acontecer um risco. Monitoramento, Fred. Isso mesmo, monitoramento e controle de riscos. Então a gente precisa ter os riscos identificados, a gente precisa ter os riscos residuais que a gente estava até comentando esses dias, não é isso, Marcos? Sim. O que são os riscos residuais, pessoal? Os riscos residuais são aqueles riscos que não vale a pena você planejar, você identificar, você traçar respostas. São riscos que você deixa ali, que são pouco prováveis às vezes, ou você não tem dinheiro para gerenciar aquele risco e assim por diante, ou você não tem tempo para gerenciar aquele risco. É a faixa de risco que fica ali ao lado, que não é planejado, que não é analisado quantitativa e qualitativamente. Novos riscos que podem acontecer e plano de resposta aos riscos, né? Então, como o Marco até falou aqui anteriormente, durante a execução do projeto pode vir a existir novos riscos que não tinha. Ou enxergar alguns que não tinham sido ainda observados, né? Isso mesmo. Então, a gente tem tudo isso e a gente tem que gerenciar isso, monitorar para ver se os riscos estão aumentando ou diminuindo, se os riscos residuais
eles podem ser gerenciados agora, se existem novos riscos que a gente precisa fazer o planejamento real, e aí tem a gerência de mudanças, que você vai adicionar esses novos riscos aí ao planejamento, ao gerenciamento dos riscos. Então, vamos à aquisição, vamos lá, né? Aquisição. Gerencia a aquisição de bens e serviços necessários ao projeto. Lembrando, pessoal, em algum momento do planejamento já foi levantado que todos os recursos necessários. Aqui na parte de gerência, os recursos de materiais são administrados, licitados, comprados, tomados emprestados e por aí afora. Compartilhados, isso tudo é feito aqui. E lógico, como todas as outras áreas que nós vimos, essa também tem os seus processos. Vamos ver quais são os processos da área de aquisição. Vamos lá, no slide. Planejar as aquisições, realizar as aquisições, administrar as aquisições e encerrar as aquisições. Planejar as aquisições. Vamos ver no nosso slide, pessoal. Então, ele determina o que comprar ou adquirir e de quando e como fazer isso. Pessoal, vocês lembram lá no tempo, na gerência de tempo, existe estimativa dos recursos das atividades. Se a gente já tem todas as atividades que estão na estrutura analítica do projeto, a gente vai ter o quê? O recurso de cada atividade. E aí alguns recursos são alocados lá na parte de recursos humanos, que foi na última aula, e existem outros recursos físicos, principalmente, imóveis, que precisam ser adquiridos durante o projeto. E aí aqui é que a gente vai entrar. O que está lá descrito na estimativa de recursos? A gente precisa comprar determinados computadores, determinadas mesas, determinados softwares e assim por diante. E quando que você vai fazer isso? Outra característica que a gente pode ver aí no nosso slide, potenciais fornecedores são identificados, ou seja... Levantamento, não é? Você vai fazer um levantamento de quais fornecedores você pode adquirir determinado equipamento. Processo de realizar as aquisições, processo de obtenção de resposta de fornecedor, seleção de fornecedor e realização de um contrato. Aqui, pessoal, você já sabe o que tem que comprar. O Fred acabou de falar onde isso é feito. Agora você precisa realmente comprar. Você tem lá possíveis fornecedores, já foram levantados. Não quer dizer que eles serão. Você tem possíveis, no plural. Nesse momento, está aqui, realizar a aquisição, você vai pedir orçamento. Você tem que pechinchar, pede orçamento. Os fornecedores vão te dar uma resposta. Olha, eu posso te fornecer tal recurso por tanto, em tanto tempo ainda. O tempo é um recurso escasso. Então, mesmo um fornecedor podendo te fornecer um recurso mais barato, mas fora do prazo, não te atende. Então, você, às vezes, precisa pagar mais caro. Administrar as aquisições. Processo de gerenciamento das relações de aquisição. Isso mesmo. Então, a gente vai realmente administrar o que são as aquisições. Né? Você tem que realmente saber, você fez as compras, realmente vai poder administrar, ou seja, vai poder distribuir os recursos que você adquiriu para cada atividade do projeto. Okay? Então, cada atividade vai ser alocada em determinados recursos. E aí que a gente precisa fazer, alocar, quando a gente fala alocar, às vezes a gente, lá no tempo, lá quando a gente vai distribuir as atividades, você tem determinados cronogramas que você pode, coisas que você adquiriu para uma atividade podem ser aproveitadas por outras atividades. E aí você tem que administrar tudo isso para que você não compre em duplicidade. Ou seja, atividades que não vão ser executadas em paralelo, que elas vão ser executadas ao longo do tempo aí, você pode alocar os recursos que você comprou na atividade 1 e depois alocá-los na atividade 5 lá. Por quê? Para você não adquirir um determinado computador 2 vezes ou uma determinada mesa 2 vezes para desenvolver determinadas atividades do projeto, ok? E o último processo aí é encerrar as aquisições. Pessoal, basicamente quando você encerra as aquisições, você precisa realmente encerrar todos os contratos para você dizer que um projeto está encerrado, você realmente precisa ter a aceitação do teu cliente e ter o encerramento de todos os contratos realizados com os fornecedores. Liquidar todos os contratos. Então, se você não encerrar e pagar realmente os fornecedores, o projeto não pode não pode ser dito que está encerrado.